Esse é o Santo Evangelho, nos colocamos de pé. O Evangelho de hoje se encontra em Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 1 ao verso 8. E diz assim o Santo Evangelho: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: Julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Meus irmãos, minhas irmãs, estas são para nós palavras de vida, palavras de cura, palavras de salvação. Glória a nós, Senhor. Vamos ficar em paz, queridas. Vamos orar? Senhor, nós te exaltamos, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, te bendizemos por aquilo que tu és e te bendizemos por aquilo que nós somos, Pai. Muito obrigado. Senhor, nesse momento eu quero colocar minha vida nas tuas mãos. Fala o meu coração, fala o coração da sua igreja, Senhor. Eu reconheço toda a minha ignorância, minha falta de conhecimento e ponho a minha vida nas tuas mãos. Usa-me, Senhor. Faz a minha boca a sua boca. Fala-nos nessa noite. Amém. Eu toda vez que falo a respeito do Evangelho, o pessoal lá da Baixada está acostumado a me ouvir um pouquinho mais. Eu sempre digo isso: eu não consigo ver o Evangelho como um grande teatro. Para mim, o Evangelho sempre é uma grande cena teatral. Primeiro porque é uma narrativa, né? Uma narrativa sempre é contada por alguém. Todavia, foi o que o Diácono Gustavo estava falando aqui no finalzinho da escola dominical. Toda vez que a gente conta um conto, a gente sempre floreia, a gente sempre aumenta. Daí não aconteceria isso. Não aconteceria diferente com os apóstolos. Cada um colocou o seu detalhezinho, o seu olhar, teve a sua particularidade. E eu não consigo ver o Evangelho, toda vez que eu falo dois evangelhos, como essa grande encenação teatral. Não é à toa que no período barroco da história, as grandes maneiras de se pregar o Evangelho eram através de representações teatrais. Deixa eu começar a ficar um pouquinho mais. Então a gente tem aí uma cena, né? E aí toda vez que a gente fala de uma cena, a gente tem que entender a cena como uma representação que leva a uma produção de alguma coisa. Toda cena produz presença e produz sentido. Isso é a chave da hermenêutica. Todo mundo é pessoal que faz seminário, pessoal que estuda letras, só que não sabe de ouvir isso. A produção de presença e a produção de sentido num texto ou numa cena. E nesse caso em especial, nessa cena muito particular, nessa parábola, que é uma representação. Toda parábola é uma representação e ela no final quer deixar para a gente uma reflexão. E não era à toa que Cristo falava em parábolas.
principalmente por esse aspecto artístico de Cristo, eu não consigo ver Cristo, Deus e Cristo como grandes artistas. Esse é o meu olhar. Quem vê de outra forma, me desculpe, mas eu só consigo ver desse jeito. Então, para mim, o Evangelho tem essa característica exatamente por isso. E essa cena em especial vai me produzir uma presença de materialidade, de corpo. Toda vez que eu leio, eu me sinto dentro desse espaço, e vai me produzir sentido pela própria palavra que é proclamada aqui. Essa palavra aqui é rema, que é viva. E toda vez que eu falo, toda vez que eu ouço, quando eu leio uma parábola, por causa desses elementozinhos, eu acabo me inserindo nesse contexto. Eu me vejo dentro desse contexto. Eu sou também mais um daqueles que estava no caminho de Jerusalém, ouvindo Cristo contar essa parábola. Então, essa é a maneira que eu me vejo toda vez que eu leio ou quando ouço alguém falar dos evangelhos para mim. Então vamos lá, vamos começar a peça teatral, né? Essa peça começa com uma introdução, né? Cristo vai lá e começa, ó, contou-lhes também uma parábola. Vou contar um negocinho para vocês sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí ele começa. É engraçado que a introdução de Cristo é assim muito distinta do que a parábola quer contar. A gente inicialmente fica sem entender por que Cristo falou em dever de orar e não desfalecer, e aí conta essa pequena cena de um conflito entre uma viúva e um juiz malvado, um juiz injusto. Então vamos lá, o que tem de teatral aí? Primeiro vamos pensar no cenário. Que cenário é esse? Essa parábola, como eu já falei inicialmente, ela é contada no caminho de Jerusalém, para as pessoas que caminhavam ao redor de Cristo. Cristo andava, carregava multidões, isso a gente já sabia. E aí, nesse caminho de Jerusalém, ele conta parábolas. E uma dessas parábolas foi a do juiz iníquo. E foi traçando reflexões através de todas essas parábolas que ele foi contando. É engraçado, se a gente for olhar lá no Evangelho, segundo São Lucas, o caminho para se chegar a essa parábola do juiz iníquo, a gente vê que anteriormente ele fala da vinda do reino. Ele fala desse reino. Que reino é esse? E aí ele vai lá, introduz falando, conta uma sequência sobre o reino, a vinda gloriosa do Filho Jesus. Depois, quem quiser pode ler lá em casa, Evangelho segundo São Lucas 17, do 20 ao 37. Ele introduz assim, para depois ele falar, para contar essa historinha. Fala assim, vamos começar a pensar sobre orar e não desfalecer na fé. Então vou contar uma historinha para vocês. Aí ele conta uma historinha, né, começa a cena. E a cortina abre e começa a cena. Está lá o juiz, nessa cidade, está lá o juiz poderoso e malvado e injusto, que usa as qualidades para esse termo iníquo. E aí ele fala que está lá essa cidade, que tem esse rei, esse juiz, que não temia nada e nem ninguém. Em contrapartida, tem uma outra personagem nessa história. Quem é essa outra personagem? Uma viúva. Uma viúva que, segundo o texto, ela não tem qualidade, que é uma fatia de nada. Ninguém falou que ela é. O juiz é iníquo. Desde o título está lá, identificando, especificando, demarcando que ele é injusto, malvado. Mas ela não é nada. Quem é ela? Quem é ela? A gente vai descobrir essa característica ou essas características dessa juíza, dessa viúva, no processo, na ação. Na ação epistemológica eu falo muito. Eu posso passar daqui a pouco das 10 horas, espero que a gente queira me apedrejar. Não vou passar com o relógio.
vai me ajudar. Então vamos lá. Vamos pensar aí um juiz qualificado e uma juíza sem, uma viúva sem qualidades. E qualidades que só vão se manifestar na ação, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Como a gente está falando de cenários, não pode esquecer de falar do contexto que acontece toda essa situação, o contexto que foi descrita essa situação aqui da parábola do juiz iníquo, escrito por São Lucas. Então, o contexto que foi escrito isso aqui foi no ano 80 depois de Cristo. Época que as comunidades cristãs sofrem hostilidade entre os judeus e os pagãos, ou seja, os cristãos não são vistos com bons olhos aí nesse momento. E é um período que anuncia a futura perseguição da comunidade cristã. É nesse momento que São Lucas escreve essa terceira parte do Evangelho e escreve especificamente essa parábola. Guardem esse momento que a gente vai precisar daqui a pouquinho trazer a memória para a gente poder entender. Então nós temos aí dois personagens. Personagens sempre vão representar alguma coisa para a gente, são figuras tipos, são arquétipos que vão trazer para a gente um sentido melhor para essa narrativa que está sendo contada, para essa peça teatral que está sendo encenada. Primeiro, a figura desse juiz, injusto, malvado, que é uma metáfora do sistema do mundo que a gente vive. Nada mais é do que esse sistema segregador que a gente vive, né? Que nos proíbe de ter acesso aos nossos direitos, que nos impõe uma quantidade exorbitante de deveres, um sistema que diz que autoriza a bater no professor, que está exercendo seus direitos de greve, que autoriza a bater no professor quando está no seu exercício da sua profissão, que reconhece, que existe essa palavra? Não. Deslegitima o papel da viúva, diminui a figura do mais pobre e daquele que tem menos valor dentro da sociedade. Esse é o sistema um sistema marcado. Quando eu falo desse sistema, eu falo do governo, eu falo da religião, eu falo do poder. Então, um sistema que nos engole a cada dia, que nos obriga a acreditar nas suas verdades. Né? E aí, aqueles que não querem acreditar nas suas verdades, nadam contra essa enorme correnteza, essa grande onda que tenta nos imulir dessas verdades impostas por esse sistema. Em contrapartida, nós temos a figura dessa viúva, que é sem qualidades, que não foi adjetivada, mas que na metáfora bíblica tem um significado muito importante. Ela representa os pobres e desvalidos do nosso mundo. Esses que são oprimidos por esse sistema, que tem uma voz mais alta, que impõe, que obriga, que exige, que sempre diz não para aquele que, entre aspas, merece dizer não. Então esses são os dois personagens da nossa história, da história de São Lucas. A viúva e o juiz. Então vamos lá. Diante dessa história, como eu tinha dito anteriormente, a viúva tem as suas qualidades expressas durante o movimento da ação, da narrativa. Então ele vai lá e diz, havia numa cidade um certo juiz em que a Deus não temia, era poderoso, nem respeitava os homens. Havia também naquela cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz-me justiça contra os meus adversários. Quando a gente lê aqui essa passagem aqui do versículo 3, a gente acredita que ela ia somente naquele momento, no momento que eu estou anunciando aqui. Mas a gente não pode esquecer que os verbos nos evangelhos, eles têm uma função parecida com o gerúndio, eles têm um tempo contínuo. Então ela ia com continuidade. Quando fala aqui, que ela ia ter com ele, ela ia continuamente. Imagine, vamos tentar agora nos transportar para essa situação, no contexto social. Não era fácil continuamente conseguir ter uma audiência com o juiz, principalmente uma viúva.
Se a gente for pensar no papel da viúva na sociedade oriental, a coisa é cada vez pavorosa. Porque, por exemplo, na Índia, a viúva é considerada inútil e ela vai para um asilo e ela usa uma roupa para diferenciar das outras pessoas. E as pessoas têm pavor, as mulheres têm pavor de ficarem viúvas. Então não era fácil para uma viúva mulher, a gente tem que destacar isso, mulher que não tinha espaço na sociedade judaica, que não era contada, como as crianças não eram contadas, ter espaço, ter um momento de audiência para falar com um juiz malvado, que não temia nem a Deus. Quem é ela? Quem é ela? E aí ela ia lá continuamente e pedia justiça. Faz justiça contra o meu adversário. Toda vez estava ela lá. Por algum tempo, não quis, mas depois consigo disse: bem, ela ia sempre com frequência, esse juiz começou a se encher dessa juíza, dessa viúva. Começou a se encher da presença dela todo dia, toda vez que ela alcançava audiência, ela perguntava a mesma coisa. Imagino, eu tento visualizar essa cena. Ele lá no seu patamar mais alto, ela chegando, e quando abriu a porta que ela entrava, ai, não, vem ela. Lá vem ela. E aí, diante disso tudo, depois de muito insistir, ele vai lá e fala para ela assim, ó: ainda não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, com esta viúva me molesta, eis de fazer-lhe justiça, para que então não volte e não me importune mais. Isso. Bem, o movimento dessa juíza, as ações dessa viúva, definiram as suas qualidades. Qual é a principal qualidade dessa viúva? A insistência. Ela foi insistente. Queixava-se dos seus adversários e exigia justiça sempre, mesmo não tendo voz. Ela ia lá e no espaço que ela tinha, ela pedia justiça. Consequentemente, por insistente, ela era perseverante. Estava lá toda vez que tinha espaço. Acredito que isso não era uma constante. Eu acredito que ela não deveria ter voz sempre. Eu não sei como é que é. Eu não conheço o cânone jurídico desse período, então eu não posso nem imaginar como seria os trâmites para o acesso de uma mulher até um juiz nessa época. Mas eu acredito que não era fácil, deveria ser coisa de anos, a cada ano. Eu suponho que deveria ser assim. Então imagine a persistência. Esse ano ele não me ouviu, ano que vem eu de novo. Esse outro, ele não me ouviu, mas eu vou de novo. Eu vou de novo. E eu vou repetir a mesma roupa para ele lembrar da minha figura. Eu vou com o mesmo penteado, eu vou com o mesmo lenço para ele lembrar da minha cara. Eu vou insistir. Ela perseverou. Outra qualidade dessa mulher é mostrada no movimento dela. E, às vezes, pequenas coisas, pequenas qualidades só se demonstram no movimento. Só no nosso dia a dia. Às vezes nem a gente sabe que é assim. Eu posso dar um exemplo da minha vida. Eu tentei 5 anos o mestrado na Unirio. 5 anos eu estava lá. No 4º ano, a banca já me conhecia. Quando eu cheguei, um professor da banca já conhecia a minha dissertação. A minha dissertação no meu projeto, então não precisava nem mais eu falar. Ele já sabia do que eu ia falar. Persistência. Quando a gente quer muito, a gente vai. Às vezes a gente nem entende por que a gente vai, mas a gente vai. É dinâmicos. A gente é levado. E é o que aconteceu com essa mulher. E ousadia. Mulher, toda vez que tinha espaço, estava ela lá na audiência, estava ela lá em audiência com o juiz, falando com ele, pedindo a mesma coisa. Seja lá usando um verbo diferente, colocando a frase de uma outra
forma, faz justiça pelos meus adversários, diante dos meus adversários, diante dos meus adversários faz justiça. Não sei como ela repetia essa frase, mas ela estava sempre lá. A ousadia de, como mulher viúva, repetir o mesmo gesto. E quantas das nossas viúvas insistem hoje, sentadas nas calçadas da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, por exemplo? Quantas viúvas insistem sentadas debaixo das marquises, dos viadutos, das vias centrais, paradas na porta dos motéis? Todo dia repetem o mesmo movimento, fazem a mesma maquiagem, colocam o mesmo shortinho curto, pegam a mesma bolsinha, vão para o mesmo pontinho, que elas não podem sair dali porque ele é delas, elas pagam por aquele espaço que elas delimitaram o território, quer dizer, delimitaram para elas delimitam nada, mas delimitaram para elas o território. A ousadia, a insistência e a perseverança, características que marcaram a vida dessa mulher e marca a vida de muitas outras viúvas que a gente esbarra por aí e a gente nem dá conta. A força que move a perseverança dessa viúva gera toda a diferença. E aí, quando eu falo essa frase, eu acabo me enveredando por um caminho que é o caminho da filosofia, que eu abusadamente me atrevo a falar um pouquinho, que é sobre o conceito de afirmação. A gente vive falando, a gente que é uma igreja militante, vive sempre falando de ações afirmativas, estamos diante de ações afirmativas, vamos agir de forma afirmativa. A gente não sabia não onde é que se viu isso, inclusive eu não sabia e não aprendi nesse processo. O conceito de afirmação, ele foi formado lá na filosofia por um pensador francês chamado Deleuze. E aí ele diz assim, que a força que vai até ela é a força que vai até o limite para chegar à diferença, o reconhecimento do limite. Isso é a afirmação. Eu vou até onde eu não aguento mais. Aí quando eu acho que eu não aguento mais, ali vai acontecer a diferença. Ali que vai acontecer a ação. Quando eu acho assim, agora não vai, eu vou a última vez. Talvez esse momento que a viúva foi o momento que ela falou assim, é a última vez que eu vou. Eu só vou esse ano, eu não vou mais, já é vergonhoso, já estou cansada de repetir a mesma coisa, ele já está cansado de viver. É a última vez. E foi exatamente nesse momento limite que Deus fez a diferença. Quando o homem chega ao seu limite, Deus estabelece a diferença. Quando a gente acha que não vai dar mais, quando a gente acha assim, não vou mais para aquela igreja porque vão ter 5 pessoas, aí é que Deus vai fazer a diferença. Quando a gente acha assim, não está surtindo nenhum efeito, fazendo evangelismo na praça com 5 pessoas. Eu vou fazer uma ação evangelística na praça, com um monte de casal namorando, e volta 5 pessoas. Ali Deus está fazendo a diferença. A gente pode não perceber, mas é ali, naquele limite, naquela ação limite, naquela situação de borda, como diria a minha orientadora, é que Deus vai fazer a diferença. Deus está fazendo a diferença. Quando a gente fala nessa ação da viúva, a gente não pode esquecer que a gente está falando também de ordens de tempo. Qual o tempo é passado aí? A gente acha que tudo isso aqui aconteceu rápido. Ela foi um dia na frente do juiz, o juiz falou assim, estou de saco cheio dela, vai lá, façam justiça por ela, dê o que ela está pedindo para ter de saco cheio. Não. Isso delimita uma ordem de tempo. E quando a gente fala de ordem de tempo, a gente fala de 3 instâncias. Primeiro a gente fala de cronos, né? Aí eu vou falar de mito, uma viagem. Para as intelectualizadas, esse é um momento, hein? Tem alguma aí? Esse é um momento. Então vamos lá. Cronos. Cronos é o tempo da medida, é o tempo cronológico, é o tempo do relógio, é o horário de verão que me enche o saco, que me fez acordar 6 horas da manhã pensando que era 7 para trabalhar. E aí eu fiquei 1 hora mais acordado, eu dormi 8 horas, 3 horas ontem à noite, fiquei péssimo. Eu fico horrível quando eu durmo um pouco, né, Gustavo? Gustavo sabe disso.
Nem falo, não sabe. Cronos é o tempo da medida, o tempo cronológico. Aion é o tempo da composição, o tempo do acontecimento. É quando a coisa acontece. O negócio vai acontecer. Vamos pensar aí que você estava lá, está paquerando aquele menino já há um tempo. Aí você já passa, você muda o perfume, você troca tudo da roupa, você troca o cabelo, você senta na frente, você cruza a perna, você para de dar pinta. Eu acho que ele quer o discreto. Esse que é o discreto. Então ele foi curado. Você fica durinha, ele não te olha. Aí você fala assim, vou relaxar. Aí é o tempo do acontecimento. Ele te olha. Aí é aquilo que é dado e ao mesmo tempo se dá. Esse é o tempo do acontecimento. Eu recebo e está acontecendo ao mesmo tempo. Mas para acontecer Aion nesse Cronos, nesse tempo marcado, eu preciso de Kairos. Quem é Kairos? É o tempo de Deus. Essa ação que aconteceu com a viúva só aconteceu no tempo de Deus. Por isso que não tem demarcação aqui bíblica. Não tem aqui um tempo demarcado, limitado. Podia ter, eles podia ter usado aqui na parábola. Semanas depois, 30 anos depois, não tem tempo. O tempo Aion, o tempo da ação, o tempo do acontecimento só acontece diante de Kairos, diante do tempo de Deus. E aí, esse tempo de Deus, muitas vezes, a gente espera. Uns esperam pouco, outros esperam muito como eu espero. Daí vou esperar, estou esperando. E ele vai mandar. Ele vai mandar. O negócio é não desistir. Eu já entendi que a ação que Deus tem para o que age, a maneira como Deus age na minha vida é lenta, assim como eu sou lento. Vocês dormem comigo, falando. Tem gente que pergunta se eu sou barriano. Eu tenho essa coisa lenta. Então eu entendo, por exemplo, Deus não mandou meu companheiro porque o tempo dele para mim é leal. Eu não vou me chatear com isso não. A gente vai ficar até meio bicudo, mas Deus sempre tem razão no final das contas. Então assim, no tempo dele, ele vai fazer a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. A gente tem que entender que Aion, que o acontecimento só se dá a partir de Kairos. E aí ele nos recomenda, ele nos dá recomendações para como nós devemos agir diante dessa espera. As recomendações estão lá na carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, na segunda carta, 3,14 que a gente leu, 3,14 e 4,2. Vamos dar um passeiozinho rápido por lá? Vamos lá. Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que te foste inteirado, sabendo de que o que tens aprendido e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Primeira recomendação, permanecer naquilo que você aprendeu. Permanecer na sua essência, naquilo que te foi ensinado. Muitos aqui nasceram no lar evangélico, católico, cristão, nasceram no lar cristão. Permanecem aqueles que não nasceram e foram enxertados, incluídos, permanecem naquilo que estão aprendendo, têm aprendido. Eu acho que é melhor, ainda mais quem chegou agora aqui em ICM, é a melhor maneira de aprender. E chega sem um ranço lá de fora. Eu cheguei com um ranço da igreja fundamentalista, então para mim foi horrível. E voltava, desde 2005. Ia lá, voltava, nossa, aí vinha aqui, aí me chocava, voltava. Era assim, era um passeio que eu fazia. Até um dia que Deus vai e trata, e aí você descobre, você percebe que você realmente precisa permanecer. Que aquela é a verdade de Deus, aquela é a palavra de Deus para você. Então essa é a primeira recomendação. Permanecer do que aprendeu.
A segunda recomendação está lá no versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A segunda recomendação, proclamar a palavra de justiça. E aí ele dá até o manual. Ele diz até o manual aí. Ensinando, persuadindo, corrigindo, formando. Persuadir, para quem não sabe, aí você contra-argumentar. Não tem problema nenhum. Quando você chegar lá no seu trabalho, um amigo fala assim, mas que negócio, eu não consigo entender a sua igreja. Eu tenho uma amiga que trabalha comigo, que ela falou para mim outro dia assim, eu nunca nem falei para ela de Betel. Eu acho que ela fuça lá no meu Facebook e ela deve ver as coisas que eu gosto. Aí ela fala assim pra mim, eu tava falando, porque lá na igreja, não sei o quê, aí domingo eu fui muito enrolado na igreja, ela me interrompeu e falou assim, eu quero entender a sua igreja. Aí eu falei, vamos lá um domingo desse. Não, domingo, leva seu marido, leva seus filhos, vamos lá um domingo para você conhecer a igreja. E aí no caminho eu vou te explicando. Aí você vai tentar entender. É um processo. Isso é persuadir. Isso é persuadir. E todos nós que estamos aqui fomos persuadidos. Estamos sendo ensinados, corrigidos, estamos em processo de formação. Vale lembrar que, lembra quando eu falei lá no início que Lucas escreveu aquela passagem, um período que antecedia a perseguição da igreja? Pois bem, Paulo manda essa carta para Lucas no olho do furacão, no período da perseguição da comunidade cristã, que é lá em meados do primeiro ano depois de Cristo e até os fins do segundo ano depois de Cristo. Olha só a situação aí, dos contextos históricos que acabam se encontrando. Aí eu volto lá para Lucas e penso assim, bem, o que essa parábola quis me dizer quando deu essa representação lá da viúva que vai até o juiz iníquo, ele se enche dela e fala lá, vai lá então, deem o que ela está pedindo, façam justiça. Por que Cristo usou essa parábola e introduziu dizendo que era para a gente pensar sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer? O que isso tem a ver com oração? Essa seria a minha primeira pergunta. Bem, diante dessa situação, a primeira coisa que Cristo quer ensinar para a gente aí, não desanimar. Não desanimar diante das adversidades. Ainda que eu venha para Irajá toda quinta-feira, todo domingo, e tenha 5 pessoas no culto de oração, 10 pessoas no culto de domingo, que eu chegue cedo e o André chegue 30 minutos depois, ou 1 hora depois, que eu estava em casa dando banho, se arrumando, se atrasou, eu vou estar lá sempre, eu vou perseverar. Porque o André vai vir, e vai vir o João, vai vir o Pedro, vai vir a Maria, vai vir, e pessoas virão. E a gente vai somar. E essa comunidade vai crescer. Não imaginar que a gente precisa de números. A gente não precisa de números. Betel não precisa de números. Eu tenho aprendido que eu sou ICM quanto um e quanto vários. Sabe? Eu sou ICM fora de fronteira. Essa coisa de achar que por exemplo, ICM Betel, ICM Baixada, bobeira que está pensando assim. Todo mundo, a gente é ICM em qualquer canto. Tentem um dia sair daqui e ir para BH, para assistir o culto de BH. A sensação de inclusão do corpo é a mesma. É a mesma. A gente vai para a ICM Argentina, lá em Buenos Aires, a gente está aqui. A gente está aqui. A única coisa que eu fala é espanhol. E o Gustavo fala português. Gente, é péssimo. Não tenho essa experiência, jamais. É triste. Dá vontade de rasgar os diplomas. Então ele só está pedindo para a gente uma coisa, ser firme e constante, nada mais. Com essa parábola ele só pede isso, ser firme e constante, ele não quer outra coisa.
além de pedir para ser firme e constante, ele nos faz um convite, que é o convite à perseverança. Deus não abandonou o seu povo, nem é insensível aos seus apelos. A gente, às vezes, no meio do caminho, não consegue entender por que a gente ora tanto, por que eu oro tanto para meu vizinho, frequenta a academia, braço mal. Eu sou alcançado pelo amor de Deus e ele nem me dá bola. Será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus é insensível aos meus pedidos? Não, amadas, amados, Deus tem seus planos. Deus tem seus projetos. Projetos só acontecem nos momentos corretos. Projetos só acontecem nos momentos que precisam ser finalizados. Para isso, um projeto tem, no final, uma culminância. Tem um grande acontecimento no final de cada projeto. A gente reflete, a gente faz ações práticas e no final ele culmina em alguma coisa. E os projetos de Deus acontecem da mesma forma. E o tempo, Iaion, só acontece com Kairos. O tempo do acontecimento só se dá com o tempo de Deus. No momento certo, ele vai agir. Quais são as recomendações do apóstolo São Lucas aqui diante dessa parábola, que ele deixa nas entrelinhas? Eu falei lá no início que cada escritor floreia o seu texto e, consequentemente, no seu olhar, a gente não pode esquecer quando ele reproduz as parábolas, ele põe seu olhar diante do que ele está escrevendo, o que ele deixa para a gente de recomendação. A primeira recomendação: estreite o diálogo com Deus para que você entenda quais são os seus planos. Eu só vou entender os planos de Deus se eu tiver diálogo com Deus. Não dá para entender plano nenhum se eu não estou perto de quem idealizou aquele plano. E da mesma forma acontece com Deus. Diálogo com Deus. E como eu consigo diálogo com Deus? Oração é o caminho. Oração é o caminho. Insistir. Deus me ensina. Deus me explica. Não estou entendendo. Não, no seu jeitinho, pede a Deus. Não estou entendendo. Ele vai, aos pouquinhos, ele vai te esclarecendo. Não precisa de fórmula mágica, não precisa de minha irmã bater o pé e colocar a mão na cabeça. Não é nada disso. Ele vai falar contigo. Ele fala com a gente das mais variadas formas. Uma vez eu ouvi uma história de uma irmã que já está com Cristo, que ela era do candomblé, e um dia ela me chamou para conversar e falou assim: olha só, um dia eu estava na minha casa dormindo, o seu Jesus falou comigo. Eu, me conta. Eu era fundamentalista naquela época. Primeiro eu fiquei morrendo de medo. Eu falei assim: ela vai ser um negócio ali, eu vou ter que expulsar. Eu fiquei morrendo de medo. Fala então. E ela me contou uma visão que ela teve, que ela viu uma cruz incendiada, e ela se via dentro daquela cruz, ela se via envolvida naquele fogo, e ela não sabia entender o que era aquilo. Aí ela, logo em seguida, anos depois, ela resolveu se afastar, e assim, muito sabiamente, ela não quebrou imagem, ela não fez escândalo, ela não fez nada, ela simplesmente fechou o barracão dela. Pediu licença, falou lá com a mãe, a senhora que era a mãe dela de santo, pediu licença, fechou o barracão, falou assim: eu não estou conseguindo mais me ver aqui, eu vou fechar e eu vou seguir um outro caminho. E aí ela resolveu frequentar uma igreja evangélica e ficou na igreja evangélica até morrer. Eu acredito que se ela tivesse continuado no candomblé, ela teve uma experiência com Deus. Quem sou eu para dizer que ela não ia morrer salva? Quem sou eu? Ela teve uma experiência com Deus. Isso é inquestionável. Isso para mim foi um tapa, na época foi um tapa na minha cara. Que a gente na nossa prepotência de cristão, na nossa supremacia cristã, a gente acredita que as experiências espirituais só se dão com a gente, né? O resto é tudo balela. Você beber uma coisa e ter uma experiência mística, ou ir ao encontro e ter tudo balela. Deus tem forma de falar com cada um. Eu acredito que Deus fala com Hare Krishna, lá nos cantos dele, nos mantras. Aliás, eu particularmente gosto muito, me identifico muito. Acho que o clima da mística, os cantos. Deus tem formas para falar, gente. É a multiforme graça de Deus.
Precisamos estar estreitos, com ouvidos apurados para ouvir. A segunda recomendação é o diálogo com Ele, que transforma o meu coração e me ensina a crer e esperar. Só nesse bate-papo, só nessa conversinha com Deus, esse pé de orelha com Deus, é que eu vou entender esse tempo Kairos, que o Aion só acontece no Kairos, e eu vou saber esperar. Se a gente não tiver essa conversinha tem que ser séria, porque às vezes a gente esmorece, às vezes eu esmoreço. Aí quando eu percebo que não está dando mais, eu falo, Deus, ajuda a entender que está pronto. A terceira recomendação, no diálogo aprendemos a entregar nossas súplicas, angústias na mão do Senhor e confiar nas suas promessas. É na conversa com Deus que a gente tem que encontrar refrigério. É na presença dele que a gente pode se deleitar nos pastos verdejantes de Salmo 23. O Salmo 23 não é só para ficar aberto lá em cima da estante, não. É vida. E é só na presença, no diálogo, na conversa com Deus, é que a gente consegue esse refrigério e a confiança. Dessa forma, só dessa forma, nesse caminhar, é que a gente consegue viver tempos de justiça. Ultimamente eu tenho orado com Isaías, ele faz lá no capítulo 45, nos versículos 45, no capítulo, versículo 8. Eu vou ler só para a gente terminar, porque já me avisaram. Vamos lá. Isaías 45. Isaías 45. 8a, 45, 8a. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Somente compreendendo, em diálogo constante com Cristo, eu vou viver tempos de chuvas de justiça. Uma terra em sequidão, marcada pela falta de amor, pela injustiça social, onde a gente vê líderes religiosos implantando leis que impeçam que a gente, querendo implantar leis que impeçam que a gente entre nas igrejas. Que aliás, particularmente, eu acredito que são projetos de Deus. Outro dia eu falo sobre isso. Enfim, que chova a justiça. E essa é a minha oração hoje. Que chova a justiça social. Que chova a justiça sobre a igreja. Que chova a justiça sobre a nossa vida. Deus abençoe.